Podemos aqui então dar a continuidade, né, no nosso objeto e fazer a subdivisão para que ele crie aí, né, uma malha mais arredondada. Então aqui em Modify nós temos a opção de converter, né, temos aqui polígono em subdivisão ou subdivisão em polígonos também. Dá para a gente aí trabalhar as duas formas. Eu tenho polígono e preciso converter em subdivisão. Vou clicar aqui nessa caixinha para que eu possa passar, né, as propriedades dessa subdivisão. Vou deixar aqui mais ou menos 2000 de início. Vou clicar aqui, então em Apply, né, e vou clicar em Close. Automaticamente ali eu já tenho, percebam lá, ó, a malha do objeto muito mais arredondada, né, vamos dizer assim, do que o outro que estava somente ali em formato poligonal. E a partir daqui, então, eu posso trabalhar a sua subdivisão. E aqui para me modelar ele, então, eu vou utilizar o recurso seguinte, botão direito. Se eu utilizar, né, diretamente, por exemplo, aqui, vamos trabalhar as vértices do meu objeto. Como ele foi subdividido, obviamente ele terá aí muito e muito mais vértices para que eu possa trabalhar. Então, vou aproximar aqui dentro dessa área, né, e posso aqui selecionar o meu conjunto de vértices em que eu quero aí trabalhar e fazer as modificações, tá joia? Posição, ó. Percebam aí que ele vai levar. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ou então Shift e clico no que eu não quero selecionar. Pois se eu selecionar mais de um, eu seleciono um lá de trás. Visualizar de cima aqui, porém não acontecer isso. Vou selecionar apenas os dois desta região aqui. Posso pressionar também o 4 aqui, que aí ele vai deixar no modo, né, de visualização aramado. Ok. E aqui eu consigo então ajustar. Posso fazer uma escala. É dessa forma que nós vamos, obviamente, modelar, né, as demais regiões. Só que fica muito difícil se você não tiver um costume, né, de modelagem, modelar dessa forma. Você pode ainda, então, botão direito, utilizar a sua forma poligonal. Quando eu clico em polígono, significa que eu posso aqui, então, selecionar, né, deixa eu aqui trabalhar as minhas vértices novamente. Eu posso selecionar as vértices aqui, ó, exatamente do polígono, né, ou da área que eu quero trabalhar. Se eu seleciono essas quatro e faço modificações, ele faz modificação diretamente na área ali aonde eu tenho, né, as minhas subdivisões, ela estando subdividida ou não. Então, ainda assim, eu consigo aí trabalhar e modificar. Vamos supor, então, que eu precise fazer, né, uma alteração ou queira subdividir mais uma região ou uma área. Então, é possível utilizando aqui os meus polígonos. Vou selecionar a opção de face e seleciono, por exemplo, essa face daqui, ó. Toda alteração e modificação que eu fizer será feito nessa minha área selecionada. É muito mais fácil, que eu quero dizer, eu fazer uma edição e selecionar por face, utilizando a minha forma poligonal, do que aqui no Standard, ó, quando eu for selecionar as faces, então ele vai estar tudo subdividido. Então tem aí essa forma, né, de trabalhar que facilita um pouco. Então, dessa forma, você vai dando aí acabamento ao seu objeto. Por eu não ter placa de vídeo desse computador que eu estou gravando aqui, né, acontece o seguinte, vou voltar aqui para o Standard, ele não fica tão perfeito, tá joia? Mas com a placa de vídeo, quando você faz uma subdivisão, você não vê essa área aqui quadriculada. Isso também, quando eu renderizar, ele vai ficar perfeito aí, né, com o arredondamento aí perfeito no objeto. A outra forma que nós temos, que nós podemos também trabalhar as subdivisões, é aplicando o Smooth. Aqui nessa cópia minha, é a forma que eu gosto mais de utilizar e acho que fica, né, mais perfeito, tanto para visualização aqui dentro já do Maya, quanto para renderização. Vou fazer com ela, nós vamos fazer aqui um comparativo. É um pouco mais trabalhosa, inclusive. Aqui em Mesh, então, vou clicar na caixinha do Smooth, ele está marcando aqui com uma subdivisão, né, e 2 e pouco. Obviamente, se eu clicar e aplicar, ele vai ser muito pouco, vai ficar bem quadriculado, bem, até parecido com a subdivisão feita do outro lado ali. Se eu der um Ctrl Z para desfazer e utilizar somente o meu recurso aqui de níveis, vou deixar 3. Repara que ele vai subdividir muito, mas ele vai arredondar somente as bordas do meu objeto, mantendo ele aí ainda nesse formato quadrado. Então, ele já deu aqui uma boa melhorada, mas percebo que essa área aqui é quadrada, não ficou redondinho como na outra, assim como as partes de trás.
Dependendo do objeto, você vai querer justamente isso. Por quê? Aqui, ó, percebam que ele tem esse desnível. Com o Smooth aplicado desse lado, que foi a subdivisão, ele praticamente perdeu, ao contrário desse outro que manteve, né, essa curvatura. Mas o que eu gosto e aconselho e acho ideal é você trabalhar os dois. Como assim? Vamos lá em Mesh, Smooth. Em vez de deixar 3, por exemplo, eu deixo 2. E aqui eu aumento um pouco. Ó. Vamos aí aplicar um nível aqui de 500, mais ou menos. Repara que ele já deu um arredondamento legal aqui, ó, né, e manteve aí o formato do meu objeto. Então ele está bem melhor. E eu posso também utilizar daqueles recursos. Vou pressionar o 2 aqui, ó, ele dá um smooth maior ainda. Vou pressionar o 3, então ele fez um arredondamento, um acabamento melhor ainda do meu objeto. Ele não perdeu a sua estrutura inicial. Percebam aí a tremenda diferença, né, entre os dois. Então esse aqui, na hora de renderizar, vai ficar muito melhor do que esse meu outro objeto que nós fizemos ali com a opção aqui de conversão em polígonos em subdivisão. Então eu aconselho a utilização aí do Smooth, porque realmente você consegue afinar melhor a malha do objeto. Ah, mas e aí? Eu posso depois modificar, como eu faço ali na conversão, né, do polígono. Você, lógico, se você pressionar com o botão direito e selecionar vértices, você pode trabalhar as vértices aqui. Repara que, obviamente, fica um pouco mais complicado porque ele subdividiu mais. Mas eu ainda posso trabalhar dessa forma. Eu só não tenho mais aqui ó, a opção, quando eu clico em Multi aqui, ele não vai me dar a opção, né, de Standard ou polígono. Então, olha, você vai ter que trabalhar aqui com ela já subdividida. Mas creio eu que dá um acabamento melhor no seu objeto, aí, né? No seu projeto. Então eu gosto mais de utilizar dessa forma. Na hora da renderização, aí, nós temos um ganho maior. E também até mesmo na pré-visualização, que você consegue ver que ele não está quadriculado, né? Como ficou no outro ali. Eu posso ainda melhorar um pouco mais os níveis ali para trabalhar um pouco melhor, mas eu creio que essa proporção, esse valor que foi aplicado aqui dentro do meu objeto, ele já foi interessante. Lembrando que pode ser que você aplique o mesmo valor no seu e não fique tão legal, arredonde menos ou mais, depende muito do tamanho aí do seu objeto.